Olá, queridos, eu sou o Babalorixá Mason de Oxaguian, tudo bem? Então tá bem, vamos lá. Hoje nós estamos iniciando aqui no canal do Tacho da Cigana um novo projeto. E não tem data melhor para que esse projeto inicie do que o dia 8 de dezembro. O dia que a gente reverencia Nossa Senhora da Conceição, que no sincretismo representa Oxum, Senhora das Águas, Senhora da Riqueza, Senhora do Amor. Então que as águas abram caminho para o sucesso desse novo projeto. Esse novo projeto tem como finalidade responder algumas perguntas que eu recebo na página do Tacho lá no Facebook ou até mesmo na página Candomblé Religião, Crença e Cultura. Essas perguntas sempre chegam, eu procuro responder na medida do possível, porque a página do Candomblé Religião, Crença e Cultura tem quase 5.000 membros, então são muitas perguntas. E nada melhor do que transformar essas minhas respostas em vídeo. Então esse projeto novo conta com a sua participação. Desde já, se inscreve aqui no canal, chama os amigos para curtir, porque sempre que novos vídeos forem incluídos aqui no canal, você vai receber a notificação. Então só se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com os amigos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre ponto riscado. O que é o ponto riscado dentro da Umbanda? Primeiro vamos começar falando o seguinte, entendendo que o ponto riscado não pertence à Umbanda. O ponto riscado pertence àquele guia espiritual. Mason, cada guia vai ter o seu ponto riscado? Sim, cada guia tem a sua identificação, a sua particularidade. Por isso, cada guia espiritual vai ter o seu ponto riscado. Ainda que os nomes sejam os mesmos, os pontos riscados não serão. A gente costuma ver na internet, muitos pontos riscados. Só que isso é de uma entidade em particular. Antes da gente começar a entrar mais fundo nesse assunto, vamos entender o seguinte: existem 3 tipos de ponto riscado. Aquele ponto que serve como identificação do guia, o ponto riscado que serve como defesa e também o ponto de ataque. Então vamos começar do ponto de identificação. No começo do desenvolvimento mediúnico, que eu não gosto de chamar de desenvolvimento, porque mediunidade não se desenvolve, a gente já nasce com a nossa mediunidade latente. Todos somos médios em maior ou menor grau, Cada um tem um tipo de mediunidade. No entanto, a gente educa essa energia, a gente educa esse canal mediúnico. Vamos chamar então aqui de educação mediúnica, fica melhor, combinado? No início da nossa educação mediúnica, os guias chegam até nós e a gente vai trabalhando com esses guias, trabalhando a energia deles, conhecendo a energia do caboclo, do preto velho, do Exu, da pombagira, seja lá o guia que a gente trabalha. Isso demora às vezes um pouco mais de tempo, isso depende muito de médium para médium. Passado algum tempo dessa educação mediúnica, o guia se encontra apto a trabalhar naquele terreiro de uma maneira mais presente. Ele vai passar a dar consulta, a participar dos trabalhos mediúnicos da casa. Só que antes, esse guia ele precisa se identificar. Quem é esse guia? Eu posso chegar para você e dizer que eu sou Jesus Cristo. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Jesus. Só que as coisas não são bem assim. Vamos supor, vamos imaginar que eu vou até um banco e falar assim com o gerente do meu banco: eu vim acessar minha conta e sacar todo o dinheiro. O que o gerente vai pedir para mim? Mason, então você me dá o seu documento de identificação. Ou até quando eu vou abrir uma conta, eu preciso levar minha identidade, meu CPF, um comprovante de residência e apresentar tudo isso ao banco. Ali vai estar quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu moro. Então, é assim que funciona o ponto riscado. O guia vai riscar, ele vai desenhar, para ficar mais didático, uma série de elementos, onde ali ele vai dizer quem é ele, da onde ele veio, qual é a sua história espiritual, qual é o ponto de vibração que ele atua, se ele trabalha numa encruzilhada ou até numa encruzilhada de mata, porque encruzilhada não existe só em ruas, existe encruzilhada de mata, encruzilhada de cemitério. Então, qual é o ponto de vibração dessa entidade? Por um preto velho, Cruzeiro das Almas, Aruanda. Então a gente tem uma infinidade de ponto vibratório. Então nesse ponto ali vai estar a identidade do guia. Uma pena que muitas casas colocaram em desuso esse ritual lindo, essa cerimônia linda do guia riscar ponto, não é? Mas é extremamente importante. É ali que a gente vai ver se de fato o médium está pronto para trabalhar com aquela entidade. Se o médium está pronto para servir de filtro verdadeiro, para transmitir as ideias daquele guia espiritual.
Isso é muito perigoso, porque às vezes o médium não está pronto, mas no impulso de querer dar consulta, de querer participar dos trabalhos daquela casa, ele acaba ultrapassando as vontades daquele guia espiritual. Eu não estou dizendo aqui que esse médium esteja mistificando a incorporação, mas a gente já sabe mais ou menos a diferença entre animismo e mistificação. Então talvez o médium, animado pelo seu entusiasmo, pelo seu impulso de querer fazer parte, de querer dar consulta, ele acaba ultrapassando isso. E como é que risca ponto? É só chegar lá, riscar uma série de símbolos, entregar e pronto, aqui sou eu? Não, não é assim que funciona. Pelo menos na casa onde eu dei origem à minha caminhada espiritual na Umbanda, funcionava da seguinte maneira, e é uma maneira que eu acho muito interessante. O guia se dizia, então, eu quero riscar meu ponto. E ali era apresentado para ele a tábua de ponto, era entregue a ele pemba, a bebida, um punhal, enfim, alguns elementos que previamente esse guia já havia pedido. Os elementos que ele necessitava, então, para que ele praticasse essa cerimônia de riscar o seu ponto. E ali ele riscava o ponto. Só que ali tinha a presença de outros guias que já estavam com seus pontos riscados, guias que já trabalhavam na casa e principalmente o guia do dirigente da casa. Se for uma gira de Exu, se for um Exu riscando ponto, precisa estar presente o Exu do dirigente da casa ou a pombagira. Se for um caboclo riscando ponto, é necessário que o caboclo do dirigente da casa esteja presente, juntamente com outros caboclos que ele achar conveniente estar presentes naquele momento. Eu já vi casos, nessa cerimônia de riscar ponto, do guia dirigente da casa chegar para a entidade e dizer o seguinte: olha, meu senhor ou minha senhora, seja lá quem estiver riscando ponto naquele momento, aguarda mais um momento, trabalha melhor a energia junto ao seu aparelho e numa próxima ocasião o senhor risca o seu ponto. Por que será que isso aconteceu? Talvez o médium, como eu disse anteriormente, estivesse ali envolvido numa empolgação e acabou interferindo nessa comunicação da entidade e não soube ali expressar de maneira clara, correta, o ponto riscado daquela entidade. Em outras situações, espíritos zombeteiros também podem se passar por guias. Eu conheço casas onde sempre que o guia chega e vai participar da corrente, vai trabalhar na consulta, ele precisa riscar o seu ponto de identificação. Porque, como eu disse, nós médios somos canais. E ali, como um canal, às vezes eu tive um dia muito conturbado, estou estressado, cheio de problema na cabeça e não soube separar isso, né? Deixar tudo isso do lado de fora do terreiro para exercitar a verdadeira caridade espiritual. E aí, em algum momento, eu tive uma interferência ali, não estava bem para trabalhar. Algum espírito zombeteiro pode se aproximar de mim, ou até mesmo o meu próprio guia. Ele pode não se acoplar da maneira correta. O meu filtro, ele pode ser diretamente impactado por todos esses problemas. Então, eu acho também muito interessante essa prática. Mas aí vai de casa para casa. Então, resumindo, o ponto de identificação nada mais é da identificação daquele guia. Quem sou eu? Da onde eu vim? E é muito comum a gente encontrar numa casa, por exemplo, 3 caboclos com o mesmo nome, Caboclo 7 Flechas, cada um com um ponto de identificação diferente, pois, como eu disse, eles não são o mesmo caboclo. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história, então, obviamente, cada um vai ter a sua identificação. A gente pode encontrar, por exemplo, 5 Antônios Pereira da Silva. No entanto, cada um vai ter uma filiação, ainda que sejam irmãos, cada um vai ter o seu CPF, o seu RG, uma hora de nascido diferente, cada um vai ter a sua particularidade. Em se tratando dos nossos guias, é assim também que vai funcionar. Então, a gente precisa se entregar verdadeiramente nesse momento que o guia vai riscar ponto, para que aquele ponto sintetize de maneira correta a história daquele guia, de onde ele veio, quem ele é. Eu me lembro muito bem quando o meu primeiro guia riscou ponto. Foi o meu caboclo, o Caboclo 7 Estrelas. Eu fiquei muito nervoso, né? Eu fiquei tenso, é natural.
mas naquele dia a zeladora da ocasião, ela me tranquilizou muito, ela conversou muito e ali a coisa aconteceu. Meu caboclo deu o seu nome, explicou o ponto dele e a partir de então é que ele pôde trabalhar dentro da corrente mediúnica daquela casa. Antes disso, ele chegava, não podia dar consulta, não podia utilizar a bebida, não podia utilizar o fumo, porque estávamos em educação mediúnica e é assim que devemos proceder. A gente não deve avançar etapas, pular etapas, né? Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: a fruta só dá no tempo. Se a gente tira aquela fruta antes do tempo, ela não está madura, ela ainda está verde, ainda falta o amadurecimento daquela fruta. E assim é com a nossa educação mediúnica. A gente precisa aguardar o tempo da nossa espiritualidade, o tempo do amadurecimento da nossa espiritualidade. Cada um tem um. Uns amadurecem mais cedo, outros mais tardiamente. No entanto, todos nós amadurecemos. A prática da mediunidade é um exercício de muita paciência, né? Principalmente em se tratando dos nossos guias espirituais, onde na maioria das vezes as nossas vontades divergem. Eu posso querer muito que meu guia dê o seu nome, que ele vá para a consulta, mas às vezes o guia entende que não é o momento. E aí ele aguarda, passam-se dias, meses, às vezes anos, e um belo dia ele diz: estou pronto, estamos prontos, porque é um trabalho feito em parceria com você e o seu guia. O guia, seja lá qual for, até os Exus e Pombagiras, eles estão em padrão vibratório maior que a gente. E aí, naquele momento que a gente vai se entregar ao mecanismo da incorporação, a gente precisa elevar ao máximo o nosso padrão de vibração para que a gente encontre o padrão vibratório do nosso guia. E ele reduz o padrão vibratório dele para que os corpos espirituais possam se acoplar, se encaixar. E assim acontecer a verdadeira comunicação espiritual. Então, pessoal, não se apavorem, aguardem o tempo necessário para que vocês trabalhem de maneira correta, e o guia sinta verdadeiramente a segurança de trabalhar com você. Que sejamos nós os verdadeiros canais, os mais perfeitos possíveis para a comunicação mediúnica. Perfeitos estamos longe de ser, né? Mas que a gente possa ser o mais perfeito, chegar o mais próximo dessa comunicação, que a gente não interfira, que o nosso filtro seja uma rede muito tênue, porque isso aqui é matéria, né? Nós somos matéria e a comunicação ela passa pela matéria até chegar ao consulente. Então que o nosso filtro seja um bom filtro, que sejamos bons filtros, tá bom? E para falar rapidamente sobre os pontos de defesa e os pontos de ataque, vão funcionar da mesma maneira. Às vezes, no momento, a casa está precisando de uma defesa maior, um trabalho de demanda está sendo desfeito, o guia vai riscar um ponto, onde naquele ponto a força vibratória dele vai ser a defesa da casa, a defesa do médium, a defesa da corrente mediúnica. Então são símbolos mágicos, né? Esses símbolos, em todas as culturas que trabalham com magia, com ocultismo, ele está inserido. A gente encontra símbolos mágicos até na ficção, né? Na literatura de ficção, nos filmes, né? Então o símbolo tem muito poder e é assim os nossos guias trabalham. Existem guias que trabalham com seus pontos de ataque, mas não significa que ele vai atacar uma pessoa específica. Às vezes ele está atacando, quebrando uma demanda, atacando uma situação de desemprego e transformando tudo aquilo. A gente tem que entender que a nossa religião é amor, que os nossos guias que ali trabalham, eles trabalham para caridade, e a caridade nada mais é do que auxiliar o próximo. E muitas vezes as pessoas me perguntam: como identificar um guia? Como saber se aquela pessoa está com um guia ou não? Pela mensagem que aquele guia nos transmite. Se a gente vai conversar com o guia, ele nos passa uma mensagem de incentivo, de esperança, que enche o nosso coração de tranquilidade, que a gente sai daquela consulta diferente do que a gente chegou. Quantas pessoas chegam até um centro, até um barracão, cheias de angústias, cheias de problemas, tristes, pensando até coisas ruins para a vida e saem de lá revigoradas. Então, esse é o verdadeiro guia, aquele que nos leva adiante e diz: estou com você, eu vou te ajudar. Aquela famosa frase que a gente escuta: eu vou correr sua gira. Esse é o verdadeiro guia. Guia não é obrigado a descobrir futuro, a dizer o que vai acontecer com você amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano. Guias não são Deus. Guias não conhecem o nosso livre-arbítrio, porque temos o nosso livre-arbítrio dado por Deus.
Então, o guia nos orienta, ele serve como aquele amigo que nos aconselha, que nos orienta, que nos diz, vai por aqui, é melhor, que nos faz pensar. Então, esse é o caminho. Então, pessoal, esse é um pouquinho sobre pontos de riscado. Espero que tenha ficado didático. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Não se esqueça, deixem suas dúvidas aqui nos comentários ou lá na página do Facebook no Tacho da Cigana ou na página Candomblé, Religião, Crença e Cultura. E aí a gente vai conversando à medida que forem surgindo as dúvidas, tudo bem? Sugestões e críticas eu também aceito. Um beijo grande, que Oxum nos banhe com suas águas e faça com que nossa vida seja clara e remova todos os obstáculos do nosso caminho. Tchau, tchau, gente!